Olá, estive aguardando sua visita. Para não perder nossos próximos encontros aqui na biblioteca, peço a gentileza de clicar no botão de inscrição. Sua companhia é muito valorizada. O inverno tinha chegado com uma ferocidade rara à Serra da Estrela, cobrindo os picos de granito e as florestas de pinheiros com um manto espesso de neve branca. Dentro da mansão de pedra dos Vasconcelos, o aquecimento central lutava contra o gelo exterior, mas não conseguia aquecer o coração do proprietário. Ricardo Vasconcelos, um banqueiro influente habituado a controlar mercados e pessoas, andava de um lado para o outro no corredor do segundo andar. O motivo da sua fúria contida era o seu filho único, Tomé, de 7 anos, que tossia incessantemente no quarto, ardendo em febre há semanas. Helena, a governanta de 45 anos que cuidava da casa e do menino como se fosse a sua própria mãe, saiu do quarto com uma bacia de água e panos. Tinha olheiras profundas e as mãos gretadas pelo frio e pelos desinfetantes. Ricardo bloqueou-lhe o caminho, os olhos a faiscarem de desprezo. A febre subiu outra vez, acusou ele, a voz baixa e perigosa. Isto é incompetência sua, Helena. Você deixa as janelas abertas para arejar e mata o meu filho de frio. Se ele não melhorar até o Natal, a culpa será inteiramente sua. Helena baixou a cabeça, engolindo a injustiça. Ela sabia que Ricardo precisava de um bode expiatório para lidar com o seu próprio medo da fragilidade do filho. Mas a situação atingiu o limite na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Ricardo chamou-a à garagem. O Jeep Range Rover estava com o motor ligado. Preciso de ir buscar uma encomenda especial para o Tomé a uma aldeia remota, mentiu ele. O GPS não funciona bem lá e preciso que venha comigo para segurar o mapa e ajudar com os portões. Helena, ingênua e sempre disposta a sacrificar-se pelo menino, vestiu o seu casaco de lã, que era demasiado fino para a tempestade que se avizinhava, e entrou no carro. A viagem foi silenciosa. A neve caía pesada, transformando a estrada numa linha branca indistinta. Ricardo conduziu para longe da estrada nacional, entrando nos caminhos florestais profundos e desertos da serra. Quando parou o carro numa clareira isolada, onde o vento uivava entre as árvores, Helena sentiu um arrepio que não vinha do frio. Saia, ordenou Ricardo sem olhar para ela. Vá ver se o caminho à frente está bloqueado. Helena obedeceu, confusa. Assim que as suas botas tocaram na neve fofa, ouviu o som das portas a trancar e o motor a acelerar. Ricardo fez uma inversão de marcha brusca, levantando uma nuvem de neve, e desapareceu pelo caminho por onde tinham vindo, deixando-a sozinha no meio do nada, condenada a congelar como punição pela doença do filho. Helena tentou correr atrás do carro, gritando o nome do patrão, mas a neve chegava-lhe aos joelhos e o ar gelado queimava-lhe os pulmões. Em segundos, as luzes traseiras do jipe desapareceram na brancura, deixando apenas o silêncio aterrador da montanha. Ela estava sozinha. Sabia que a aldeia mais próxima ficava a quilômetros de distância e que, com aquela roupa, a hipotermia seria uma questão de horas. O pânico tentou dominá-la, mas a imagem do pequeno Tomé deu-lhe uma estranha calma. Ela tinha de sobreviver, nem que fosse para contar a verdade. Abatida pelo vento cortante, Helena refugiou-se sob a copa larga de um carvalho antigo, encolhendo-se contra o tronco para tentar conservar o calor. A tarde caiu rapidamente, e as sombras da floresta alongaram-se, transformando as árvores em monstros. Foi então que ouviu o estalar de um galho. Não era o vento, eram passos, pesados, deliberados, sobre a neve crostosa. Helena susteve a respiração, lembrando-se das histórias antigas dos pastores da serra sobre os lobos que ainda habitavam aquelas encostas. Da neblina emergiu uma forma cinzenta e robusta. Um lobo ibérico, enorme, com a pelagem de inverno espessa e olhos âmbar que brilhavam na penumbra. O coração de Helena batia tão forte que lhe doía o peito. Ao longe, num ponto alto da estrada, Ricardo tinha parado o carro e observava com binóculos, esperando ver o fim da sua empregada negligente. Ao ver o lobo aproximar-se da mulher indefesa, sorriu, convicto de que a natureza faria o trabalho sujo, e arrancou definitivamente para casa. Mas Helena não fugiu. O seu avô, um homem da terra,
ensinara-lhe que fugir ativa o instinto de perseguição no predador. Em vez disso, ela ficou imóvel, baixou os olhos em sinal de submissão e tentou controlar o tremor do corpo. "Eu não te quero mal", sussurrou ela, o vapor da respiração a formar uma nuvem. O lobo parou a 2 metros. Não rosnou, não mostrou os dentes. Inclinou a cabeça, farejando o ar, sentindo o medo dela, mas também a ausência de maldade. Durante um minuto eterno, humano e animal encararam-se. Helena esperava o ataque. Em vez disso, o lobo ergueu o focinho para o céu plúmbeo e soltou um uivo longo, triste e profundo, que ecoou pelo vale. Não era um uivo de caça, era um chamamento. E da escuridão da floresta, dezenas de olhos dourados começaram a acender-se. O som do uivo foi respondido por outros mais próximos. Helena fechou os olhos e rezou, encolhendo-se ainda mais contra a árvore. Sentiu a neve a ser calcada ao seu redor, o som de respirações ofegantes e o cheiro almiscarado de animal selvagem. Quando abriu os olhos, estava cercada. Eram 7 lobos, de vários tamanhos, formando um círculo perfeito à sua volta. Mas, contra todas as probabilidades e contra tudo o que o medo humano dita, eles não atacaram. A temperatura estava agora perigosamente negativa. Helena tremia violentamente, os lábios roxos, os dedos dormentes. O frio estava prestes a vencer onde os lobos não tinham atacado. Foi então que o lobo alfa, o primeiro que aparecera, aproximou-se. Com um movimento suave, encostou o flanco quente e peludo contra as pernas geladas dela, empurrando-a levemente até ela se sentar e recostar na neve seca debaixo da árvore. O animal deitou-se ao lado dela, pressionando o corpo maciço contra o dela. Como se obedecessem a uma ordem silenciosa, os outros lobos seguiram o exemplo. Deitaram-se amontoados sobre as pernas dela, nas suas costas ao seu lado, criando uma montanha viva de pelo e calor. O cheiro era forte, selvagem, mas para Helena foi o perfume da vida. Ela sentiu o calor da alcateia penetrar o casaco fino, descongelando o seu sangue e acalmando o seu coração. Naquela noite de consoada, enquanto Ricardo bebia vinho caro em frente à lareira, convencido de que o seu segredo estava enterrado na neve, Helena dormia no coração da floresta, protegida pelas criaturas que ele esperava que a matassem. No seu delírio de sono e exaustão, ela sentiu uma conexão profunda, uma compreensão de que a crueldade era uma invenção humana. Os lobos não viam nela uma inimiga ou uma presa fácil. Viam um ser vivo vulnerável que precisava de calor para sobreviver à noite mais longa do ano. A alcateia tinha-a adotado, partilhando a sua energia vital até que o sol voltasse a nascer. Os primeiros raios de sol do dia de Natal filtraram-se por entre os pinheiros, acordando Helena. Os lobos levantaram-se, sacudindo o gelo do pelo. O alfa olhou para ela uma última vez, com uma intensidade quase humana, antes de se virar e desaparecer silenciosamente na bruma, seguido pela sua família. Helena estava sozinha novamente, mas estava viva e estava quente. Com as forças renovadas pelo milagre da noite, arrastou-se até a estrada principal, onde uma patrulha da GNR, Guarda Nacional Republicana, que fazia a ronda da serra, a encontrou. Estava fraca, mas lúcida. Quando a levaram para o hospital da Covilhã, a notícia da sua sobrevivência espalhou-se rapidamente. Ricardo Vasconcelos, que já tinha ligado para a polícia a fingir preocupação e a inventar uma história sobre como Helena tinha fugido do carro num surto, recebeu a visita das autoridades. Ele tentou manter a fachada de homem poderoso e intocável. Disse que a tinha deixado na paragem de autocarro, que ela queria visitar a família. Mas a tecnologia não mente. A polícia tinha acedido aos dados de GPS do jipe de luxo, que marcavam a paragem exata no meio da floresta proibida e o regresso precipitado à mansão. Além disso, câmaras de vigilância de uma estação de serviço próxima tinham-no filmado a entrar na serra sozinho e a sair sozinho, com o rosto transtornado. A esposa de Ricardo, que vivera anos sob a sua tirania psicológica ao saber o que ele tinha feito, desmoronou e entregou à polícia gravações das ameaças que ele fazia a Helena. Ricardo foi preso na sua própria casa,
algemado em frente aos vizinhos no dia de Natal. Perdeu a custódia do filho, a reputação e a liberdade. Helena recuperou fisicamente, embora as noites de frio nunca lhe tenham saído da memória. A esposa de Ricardo, grata e envergonhada, ofereceu-lhe uma indemnização substancial. Helena usou o dinheiro para comprar uma pequena casa de pedra perto da floresta, onde abriu um refúgio para animais. Nunca mais voltou a trabalhar como governanta. Dedicou a vida a proteger a natureza, sentindo que tinha uma dívida eterna. Às vezes, nas noites frias de inverno, ela ia até a varanda e olhava para a escuridão das árvores. E, embora nunca mais os tivesse visto, às vezes ouvia um uivo distante, um cumprimento da família que a tinha salvado quando os humanos a tinham descartado.